Cássio de saída do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história que conta com a participação da esposa do goleiro alvinegro, causando preocupação na torcida. Bora te atualizar sobre o São Paulo, quero te dizer se Alexandro está perto de virar reforço do tricolor, como muita gente tem especulado nas redes sociais. Falo também sobre Paulo Pesolano. O Vasco está perto de contratá-lo? Existe negociação? Quais as alternativas? Para completar o vídeo tem uma série de informações importantes, como a chance de o Campeonato Brasileiro ser paralisado. Vou te trazer também o valor que o Fluminense pede para negociar John Kennedy em definitivo. Para completar, novidades sobre o patrocínio Master do Atlético, as últimas do mercado, bastidores, finanças, informações de Flamengo, Santos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações e comentarem sobre tudo o que quiserem ao longo do vídeo, combinado? Bora dividir todas as informações, antes tem uma dica bem legal. Quero contar para vocês que a líder mundial do segmento de apostas esportivas está de volta ao canal do Nicola. É com enorme prazer que eu anuncio a Bet365. Casa onde você encontra todos os esportes, as melhores cotações e muita segurança para fazer sua fezinha. Lembrando que os novos clientes podem ganhar até R$ 500 de bônus de boas-vindas. Daqui a pouco eu explico como você faz. Antes quero mostrar jogos dessa terça-feira super importante. À tarde tem Liga dos Campeões com PSG e Borussia Dortmund. Vou de vitória do time francês. Já na quarta-feira tem Real Madrid, Bayern de Munique, partida de volta da semifinal. Vou de Real Madrid. Nessa noite ainda tem, pela Libertadores, Rosário Central e Atlético Mineiro, vou de empate, Palestino e Flamengo, vou de vitória do Flamengo, além de Caracas e Peñarol, vou de vitória do Peñarol. Para completar, na Bet365 você tem a opção da aposta premiada. É uma série de opções e promoções que a Bet365 faz para tentar aumentar os seus ganhos. Queria sugerir essa aqui do Corinthians. Timão enfrenta o Nacional do Paraguai nessa noite pela Copa Sul-Americana, e se o Corinthians vencer com mais de 2 gols na partida e o Ángel Romero tiver marcado a qualquer momento, você pega uma cotação de R$ 8 para cada real apostado. Não vai ficar fora dessa, né? Para participar na Bet365 é simples, estou deixando o link na descrição do vídeo ou no comentário, você clica, faz seu cadastro e utiliza o código Nicola. Você vai ter direito a 50% de bônus no valor do seu depósito. O valor mínimo de depósito é de R$ 30 e o máximo que você pode obter de bônus é de R$ 500. Lembrando, a Bet365 exige que você tenha pelo menos 18 anos de idade e jogue sempre com muita responsabilidade. Vem se divertir comigo. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e o Flamengo anunciou através das suas redes sociais que vai enfrentar o Corinthians no final de semana, dia 11 de maio, com uma publicidade especial para ajudar aos desabrigados por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Em vez do patrocínio Master da PixBet, o Fla vai exibir um SOS que equivale a um valor a uma chave Pix para que quem quiser doar possa contribuir. Já o Santos fez 4-1 no Guarani em partida que fechou a terceira rodada da Série B do Brasileiro na noite dessa segunda-feira. Os gols do Peixe na Vila foram marcados por Guilherme, Morelos, Pituca e também Juliano. Importante contar que o Santos chega à terceira vitória em 3 jogos, são 9 pontos conquistados e a liderança dividida com o Sport. Só para completar ainda sobre a Série B, o Jô, ex-atacante do Corinthians, do Atlético Mineiro, entre outros clubes, foi preso antes da partida do Amazonas contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli em Campinas, prisão por conta do não pagamento de pensão alimentícia. Para piorar o Amazonas, o time do Jô tomou 3-0 da Macaca. Quero contar ainda que Dorival Júnior, técnico da seleção, vai anunciar nesta sexta-feira os convocados para a Copa América. Atletas podem desfalcar seu time ou seus times por até 9 rodadas durante o Campeonato Brasileiro. E a saideira do giro de notícias, Pedro Lima, lateral direito de só 17 anos de idade, tem pintado nos noticiários internacionais. Por lá, na Europa, afirmam que Real Madrid, PSG e Juventus da Itália estão interessados. Consultei o presidente Yuri Romão antes de gravar o vídeo. Ele admitiu que existem sondagens, mas que nenhuma proposta foi feita.
Hora de falar sobre a novidade envolvendo o patrocínio Master do Atlético Mineiro. Galo tem vínculo com a Betano até 30 de dezembro. O contrato atual é ruim, 18 milhões de reais fixos por temporada, mais 4 milhões de reais em bônus. Pois bem, descobri que a Betano tem 180 dias de antecedência para fazer o last call, para dizer para o Atlético se está disposta ou não a cobrir propostas que o Galo já tem. Ou seja, se encerra no dia 30 de junho o período para que a Betano afirme se pretende continuar no clube. Hoje, o Galo tem negociações com 3 casas de apostas: a Estrela Bet, a Esportes da Sorte e a PixBet. E a ideia atleticana é chegar entre 35 e 40 milhões de reais fixos por temporada num acordo de 3 anos de duração. Esses números serão passados nos próximos dias para a Betano, que vai se manifestar. Como atual patrocinadora, ela tem uma prioridade para permanecer, desde que seja capaz de cobrir essas ofertas. Lembrando, o prazo se encerra em 30 de junho. Hoje, o pior contrato que o Galo tem, em termos proporcionais, é justamente esse do patrocínio Master. Só a título de comparação, o Cruzeiro tem 25 milhões de reais fixos e já tem um acordo verbal para ter a Betfair como patrocinadora também para 2025, mas com cifras bem superiores, batendo algo na casa dos 43 milhões de reais. Bora falar agora sobre o futuro de Cássio, que virou reserva no Corinthians e pode estar preparando a sua saída. Pessoal que acompanha o Corinthians bem de perto nas redes sociais descobriu que a esposa do Cássio passou a seguir o Al-Shabaab, time da Arábia Saudita, que tem Vitor Pereira como técnico. O Vitor Pereira, aquele mesmo que passou pelo Corinthians. O Vitão também passou a ser seguido pelo Cássio, assim como o presidente do Al-Shabaab. Ponto. Foi o suficiente para que já começassem a especular que o Cássio está de mudança para o futebol saudita. O contrato dele se encerra em 31 de dezembro. Já houve a demonstração por parte do Augusto Melo em relação à renovação do contrato, mas é de se compreender que se o Carlos Miguel se fixar como titular, o Corinthians vai acabar dando um jeito de abrir mão do Cássio, alguém que custa 800 mil reais por mês e que não está pronto para ser banco de reservas nem no Corinthians nem em nenhum outro clube. Só ainda sobre o Cássio, Everton Guimarães, apresentador do programa Os Donos da Bola da TV Bandeirantes em Minas Gerais, afirmou que entre os reforços de peso que o Cruzeiro pretende contratar na metade do ano, um deles é Cássio, do Corinthians, e outro é Felipe Coutinho, que pertence ao Aston Villa e está emprestado ao Qatar, mais especificamente ao Al Duhail, até 30 de junho. Por lá, o Felipe Coutinho tem 20 jogos, 6 gols e 3 assistências. A tendência é que ele seja devolvido para o time dele no futebol inglês, o Aston Villa, que não pretende utilizá-lo. Mas pensar que o Coutinho possa virar reforço do Cruzeiro, talvez hoje seja demonstrar muito otimismo. Vale a lembrança de que o Coutinho ganha 3 milhões e meio de reais mensais na Inglaterra e, por consequência, durante seu período de empréstimo também na Arábia Saudita. Quero falar agora sobre o John Kennedy com algumas informações importantes de bastidor. Cheguei a dizer para vocês no vídeo da manhã dessa segunda-feira que o Corinthians demonstrou a intenção de contratá-lo, mas não vai haver acordo. O presidente Mário Bittencourt prefere não vender o atleta ou vendê-lo por um valor inferior para se livrar do John Kennedy com uma negociação para fora do país. A pedida hoje é de 7 milhões de euros, que equivalem a 38 milhões e 300 mil reais. E é aqui que vem a informação exclusiva. Mário Bittencourt deve ter se arrependido de propostas recentemente recusadas. Na virada do ano, o Spartak Moscou ofereceu 10 milhões de euros. O Fluminense disse não. Algumas semanas depois, o Lyon apareceu com uma sondagem de 12 milhões de euros. E o Mário Bittencourt voltou a dizer não. Só que nessa temporada, o John Kennedy se perdeu no extracampo, 8 jogos, só 1 gol marcado e vários atos de indisciplina. Recentemente, representantes do atleta e o pessoal do Flu se sentaram à mesa e decidiram que não dá para o John Kennedy continuar no Rio de Janeiro sob a influência de amigos que não lhe fazem bem. A tendência é que ele seja negociado para fora. Já existem propostas, embora nenhuma delas astronômica. Quero falar agora sobre a chance de o Campeonato Brasileiro ser paralisado. Há uma pressão muito grande de Grêmio Internacional para que a CBF tome essa decisão. Ao longo de toda a segunda-feira, a CBF descartou tal possibilidade, mas no período da noite, outros grandes clubes aderiram à intenção de Grêmio Internacional e começaram a manifestar o desejo de parar o campeonato. Entre outras coisas, a CBF entende que essa paralisação vai fazer muito mal para a competição, até porque não existem datas no calendário.
Grêmio, Inter e Juventude já nem estiveram em campo no último final de semana no Campeonato Brasileiro por conta do caos que se instalou no Rio Grande do Sul devido às chuvas, muito desastre, centenas de vítimas, milhares de pessoas desabrigadas. As cenas são dramáticas, caóticas, extremamente preocupantes. E é nesse cenário que nessa terça-feira a CBF pode acabar entendendo e aceitando o pedido de paralisação. Não é algo definitivo, mas que está sendo debatido e a chance existe. Só para completar, a CBF está muito preocupada com a imagem de uma entidade que está virando as costas para o Rio Grande do Sul e todas as suas dificuldades. Antes de chegar essa pressão para a paralisação do campeonato, a CBF chegou a sugerir que Internacional e Grêmio viajassem para o Rio de Janeiro e, por exemplo, mantivessem a forma na Granja Comari, que é a sede da CBF. A ideia foi completamente descartada. Grêmio e Inter entendem que não podem virar as costas para o Estado gaúcho, que está necessitando de qualquer tipo de ajuda. Hora de falar sobre Alexandro. Nas últimas horas, nas redes sociais, bombou a informação de que o Alexandro está perto de virar reforço do São Paulo. Talvez eu tenha sido o primeiro a contar para vocês que o São Paulo tem toda a intenção do mundo de contratar o lateral esquerdo, que pertence à Juventus da Itália. O vínculo se encerra em junho. Porém, contudo e todavia, negociação não é simples como muita gente tem afirmado. Surgiu inclusive a especulação de que familiares do Alexandro no interior de São Paulo já estão dizendo para todo mundo que o Alexandro aceitou a proposta e será anunciado em breve. Ouvi duas fontes diferentes do São Paulo e ambas asseguraram que o São Paulo fez proposta, abriu conversas há semanas, mas escutou dos representantes do Alexandro que hoje a prioridade é atuar no exterior. Se as negociações com times de fora forem esgotadas, São Paulo será procurado pelo Alexandro. Não há expectativa positiva, até porque o Alexandro já tem oferta para voltar para o Porto, propostas estratosféricas dos Estados Unidos e também da Arábia Saudita. Esta definição deve ficar para os próximos dias. Alexandro, que ganha na Juventus 2,5 milhões de reais por mês, seu contrato se encerra agora no mês de junho. Bora fechar o vídeo para falar sobre Paulo Pezzolano. Muita gente que cobre o Vasco assegurando que o Pezzolano é o plano A do Cruz Maltino e que ele já topou trabalhar no Vasco. A única coisa é que ele precisaria esperar o fim da segunda divisão no futebol espanhol. Ele dirige hoje o Valladolid, o time do Ronaldo Fenômeno, que briga pelo acesso. Hoje o Valladolid é o segundo colocado do Campeonato Espanhol. O primeiro e o segundo sobem direto, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto disputam um play-off. O Valladolid ainda faz mais 4 partidas daqui até o fim da temporada. E o último jogo está marcado para 1º de junho. Então, o Vasco precisaria aguardar por quase mais um mês para ter o Paulo Pezzolano. Antes de ouvir um dirigente do Vasco, eu perguntei para o Bruno Maziotti, que já trabalhou no Corinthians, na seleção e entre outros clubes, e hoje é o gestor de futebol do Valladolid, se existe alguma expectativa, alguma preocupação do Valladolid em relação à saída do Pezzolano. O Bruno disse que se surpreendeu com a notícia, até porque há uma previsão no contrato de renovação automática por mais um ano, desde que o time suba para a primeira divisão. E a multa rescisória do Pezzolano no Valladolid é das maiores, ele precisaria pagar até o fim do contrato tudo o que tinha a receber. Então, se o time sobe, ele tem mais um ano de contrato, ele precisaria pagar esse um ano de salários para os dirigentes do Valladolid para conseguir essa rescisão. Depois de ouvir o Bruno Maziotti, eu consegui conversar com uma pessoa do Vasco, /777. E a pessoa assegurou que o Paulo Pezzolano não faz parte dos planos. O Vasco negocia hoje com um grupo seleto de treinadores, todos estrangeiros. Paulo Pezzolano não faz parte dessa lista. Também dá para riscar o nome do Pepa, outro nome ventilado. Uma pessoa que agrada ao Vasco e a 777 é Álvaro Pacheco, 52 anos de idade, atualmente comandante do Vitória de Guimarães. O Vasco tenta costurar um acordo para que ele deixe o Vitória antes do fim da atual temporada no futebol português. Só para arrematar sobre o Vasco, mais duas informações. O pessoal do Atenção Vascaíno nos assegura que o patrocínio do Vasco, o patrocínio Master, já está fechado e pode estrear contra o Vitória. Não tenho essa informação. E de que a comissão do governo que trabalha sobre a escolha, em relação à escolha da empresa que vai cuidar que vai vencer a licitação do Maracanã, que essa comissão garantiu mais 4 pontos ao Vasco depois de um pedido de revisão. Ainda assim, Flamengo e Fluminense seguem sendo, entre aqueles que concorrem à licitação do Maracanã, o consórcio com mais pontos, depois de uma série de itens analisados: 117 pontos para a dupla Fla-Flu, 85 pontos para a dupla Vasco e W Torre. Esses pontos equivalem
a uma série de entregas que os clubes poderiam oferecer se vencessem a licitação. E você, o que pensa sobre tudo que eu comentei? Use o espaço para comentar. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, nos encontramos à tarde. Tchau!